resolver, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, caderno de questões, o Enem de 2011, uma forma de a gente revisar, de a gente ver, fazer as resoluções das questões, como são elaboradas, e a gente discutir a questão do Enem, essa proposta da TV Cabral. Vamos seguir 2011. E vamos começar a analisar essa questão que ele trabalha a imagem, né? Aí retrata uma imagem de dois escravos, de dois afrodescendentes na questão. Mas vamos lá. Vamos ver o que, é que a questão está pedindo aqui. Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado assim. Então, na verdade, né, eles estão fazendo dois afrodescendentes. Vamos lá. A. O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos escravos no mundo do trabalho urbano. B. A presença de acessórios como chapéu e sobrinha aponta como a manutenção de elementos culturais de origem africana. Eles não estão vestidos de origem africana, então não pode ser a B. Vamos ver a A, deixa para discutir, daqui a pouco a gente discute a letra A. C. O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou melhores condições na ordem escravocrata. D. A utilização de paletó no vestuário demonstra a tentativa de assimilação do estilo europeu como forma de extinção das relações entre os brasileiros. E a letra E é a adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico, tem como finalidade demarcar as fronteiras da exclusão social naquele contexto. Não pode ser a E porque eles estão vestidos de brancos, né? De roupas de africanos. A letra A, o uso de trajes indica rápida incorporação dos escravos no mundo do trabalho. Bom, não. Eles usavam roupas, né? Roupas de escravos. Eles não iam trabalhar vestindo roupas dos brancos, né? Da sociedade colonial brasileira. Né? Então, ficamos com o que aí? Ficamos com a letra C. Quer dizer, o escravo que usava sapato era um símbolo que ele estava aforreado entre os negros e libertos. Quer dizer, quando o africano, então, quem não tinha sapato era um africano não aforreado. Quando ele recebia o sapato, era um simbolismo que ele foi aforreado. Quer dizer, ele era um africano, um ex-escravo, né? Ele recebeu a alforria. Então, a letra correta é a letra C. O uso do sapato é um importante elemento de diferenciação social entre negros e libertos, ou melhores condições na ordem escravocrata. Um símbolo de Enem, 2011. Essa já é uma questão geral, de história geral. Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivação. Então, a gente está analisando aí o caráter do poder. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano. Quer dizer, o poder dos reis absolutistas, né, eles tinham a justificativa do direito divino. Eles eram reis porque Deus escolheu eles. Essa era a justificativa de vários filósofos absolutistas, como Maquiavel, entre outros aí. Vamos ver lá. No poder racional, o motivo da obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei, que, no caso, é o pensamento iluminista dos três poderes, né? Que a burguesia criou aí, a partir da lei, né? Os três poderes aí. No poder carismático, deriva a crença nos dotes extraordinários do chefe. Né? Então, ele fala do poder real, do poder carismático, do poder absoluto, do poder o quê? Da ditadura, né? O carisma, né? Por exemplo, na Itália, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, eles tinham o quê? Eles eram uma espécie de pai, o Estado fascistas, ou os regimes totalitários, personificava, criava uma ideologia como o chefe fosse pai do povo alemão, do povo italiano, os regimes que implantaram o fascismo nesse período aí. Vamos ler o texto lá. O texto apresenta três tipos de poder, está vendo aí? Que podem ser identificados em momentos históricos distintos.
Identifica o período em que a obediência esteve associada ao poder carismático. A República Federativa Norte-Americana, não. Lá o poder foi iluminismo, baseado nos princípios dos três poderes. A República Fascista Italiana do século XX, a monarquia teocrática no Egito Antigo, a monarquia absolutista francesa do século XVII, desculpa, a monarquia constitucional brasileira do século XIX, não. Então seria o que aí? A letra B. Está baseado no quê? Na República Fascista Italiana do século XX. Então, essa questão é a letra B. Continuando, a análise de questões do Enem, para você ficar atenado no Enem. Né? Ter uma nota bem, estamos se aproximando do exame do ensino médio. O que tem diferença nesse exame é que nós temos pleno uma pandemia. Né? E mais nós temos que continuar estudando, né? Analisando e lembrando que as questões do Enem ela fogem do decoreba e busca uma problematização. Essa aí é Brasil, né? Vamos chamar assim de Brasil. Relativo à expansão do mundo comercial. Mas vamos dar uma análise e uma leitura da questão aí. Em geral, os nossos tupinambás ficaram bem admirados ao ver os franceses e outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar seu Urabatã, isto é, o pau-brasil. Então, essa fase, essa questão, ela remete ao Brasil pré-colonial, o período que é o início que não há nenhuma ocupação no Brasil, é a fase do pau-brasil, né? É uma atividade extrativista, não gera nenhuma ocupação no Brasil, o que gera é o escândalo, né? Que era a relação de troca entre o estrangeiro, principalmente os franceses estão presentes no contrabando do Brasil, já que o Brasil era monopólio do rei de Portugal. Mas vamos lá seguir lá a questão. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta. Por que vides vós outros mares e peros franceses e portugueses buscar lenha tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então, a questão remete aí a uma pergunta que tem a ver com culturas diferentes. Né? E a finalidade do pau-brasil. Então, o pau-brasil ele tinha uma finalidade diferente do europeu para o nativo. Por isso que a questão faz essa análise aí. O viajante francês Jean de Lévy reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a só de indígenas. Quer dizer, são duas culturas, são dois choques culturais, né? Sobre um problema, a extração do pau-brasil. Por isso que esse diálogo aí que o viajante francês descreveu aí. A. O destino dado ao produto do trabalho, seus sistemas culturais. B. Da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, não. Aí, se hoje se fala em destruição do meio ambiente, aí foi a primeira destruição do meio ambiente. Porque o pau-brasil era uma planta, uma árvore nativa da Mata Atlântica. Então, vamos dizer, os colonizadores, tanto os franceses como os portugueses, eles foram responsáveis pela destruição do meio ambiente. C. Do interesse de ambas em uma exploração comercial, mais lucrativa para o Brasil. D. Da curiosidade e reverência da abertura cultural recíproca. Não são iguais. D. Da preocupação com o armazenamento para períodos de inverno, não. Então, o que seria aí? Qual é a questão daí? Né? Destino dado ao produto, ao trabalho dos seus sistemas culturais? Isso, é a letra A. Quer dizer, ele mostra aí dois motivos, né, diferentes. Duas culturas. Quer dizer, o pau-brasil tinha uma finalidade para uma cultura e para outra cultura tinha outra finalidade. E nós sabemos a finalidade dos franceses aqui no Brasil, ou tanto portuguesa. É o quê? A exploração. Né? Os estrangeiros vieram explorar como os poderes também invadiram para explorar. Então, é a letra A do destino dado ao produto do trabalho em seus sistemas culturais, que são dois sistemas culturais diferentes, o europeu e dos povos que viviam aqui, tupinambás, que eram os povos nativos. Por isso que ele fez esse diálogo, ele fez essa pergunta aí. Outra questão. Segundo, a próxima questão
ele fala relativo ao açúcar. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século XVIII, durante a Idade Média. Os árabes são os primeiros povos, gente, a ocupar a África, a conquistar o rei de Mali, de Gana, os reinos africanos. E sua procura foi aumentando, né? Quer dizer, e sua procura foi aumentando. Nesta época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália. Mas continua a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadorias. Né? Riqueza do Brasil, Tempo Antônio, São Paulo, 1996. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar produzido escolhido por Portugal para dar início à colonização do Brasil. Em virtude de, quer dizer, só para a gente recapitular, o açúcar foi o produto que deu início à colonização. O açúcar foi responsável também pela civilização brasileira, pela chegada, pela invasão portuguesa, pela introdução da mão de obra africana como escravos, né, que foram trazidos aqui de forma violenta, né, através do navio negreiro. E aqui já existia os nativos aqui. Então, dá início a gênese e a civilização brasileira e a colonização. Então, é o produto que vai dar início a todo o processo de montagem do sistema de capitanias hereditárias, da monocultura da cana-de-açúcar, o monoproduto, o latifúndio, né? A monocultura, isso está a partir daí. Mas vamos analisar a questão lá. Considerando o antigo sistema colonial, o açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização em virtude de o lucro obtido com seu comércio é muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. C. A mão de obra para o cultivo ser insuficiente. As feitorias africanas fazem a comercialização desse produto. E. Os nativos da América dominaram a técnica de cultivo de semente. Vamos enxugar aí as questões, né? Vamos limpar aí. Os árabes nunca foram aliados dos portugueses, porque o que foi a Península Ibérica foi ocupada pelos árabes. O fim da conquista, o fim do domínio árabe, na Península Ibérica, que foi as cruzadas, destruiu os povos árabes e surgiu a civilização portuguesa e a civilização espanhola. São os reinos espanhol-português. Se a mão de obra necessária para cultivo ser insuficiente, não. Jamais. É tanto que eles introduziram a mão de obra escrava africana aqui no Brasil, colonial. As feitorias facilitavam, isso não existiu. Os nativos da América dominaram a técnica de cultivo da semente, não. Foi tudo trazido pelos portugueses, já pela história dos árabes, pela introdução do açúcar nos Açores, na Ilha da Madeira, e veio para cá. Então, o motivo do açúcar ser introduzido aqui é o lucro obtido no seu comércio ser muito vantajoso. O açúcar é um produto de luxo na Europa, cobiçado. Então, é isso que o capitalismo comercial vai abastecer e vai criar a civilização brasileira e vai manter o processo de pacto colonial. Então, é a letra A. Vamos seguir aí. Essa também geral fala sobre os processos de independência, né? Fala sobre a conjuração baiana, o processo de ruptura, né? No Brasil colonial já estava na fase, no fim do processo comercial, nós estamos entrando num processo influenciado pela Revolução Industrial, as ideias iluministas assolavam o mundo, a Revolução Industrial, havia necessidade das colônias se emanciparem, por isso que a Inglaterra ela vai manter, vai favorecer o fim do trabalho escravo, para que as colônias se emancipassem, porque a Inglaterra precisa de mercado consumidor. Então vai ter vários processos de rupturas influenciados pelas ideias iluministas, porque as ideias iluministas, gente, são burguesas. E a burguesia estava ávida por lucros. A burguesia necessitava e pedia, queria cada vez mais isso lá. Mas vamos, depois de uma análise do contexto, vamos ver o que é que pede, o que é que a questão discute. No clima das ideias que seguiam a revolta de São Domingos, o descobrimento dos planos para um levante armado dos artigos simulacros da Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes já tinham começado a compreender.
As ideias de igualdade social estavam a propagar uma sociedade em que só um terço da população eram brancos. Queriam inevitavelmente ser interpretados em termos radicais, raciais. Né? O tema do radicalismo e a luta negra no Haiti e das propostas da liderança popular da Conjuração Baiana, em 1998, levaram os setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. Então, a elite preocupava, porque a elite era uma minoria. Os movimentos se levantavam, porque o Haiti, em São Domingo, que o texto cita, foi a primeira processo de ruptura feito por escravos. Foram os escravos que fizeram a primeira independência que foi o Haiti. Então, isso preocupava a elite colonial, porque a elite colonial só queria emancipação para desenvolver o comércio. Ele não estava preocupado com a desigualdade social, com a escravidão. É uma questão meramente econômica. Tudo isso amedrontava a elite. Então, nesse processo de independência, parte da elite precipitou ativamente o processo. Quer dizer, aquela história, façam, é melhor que a burguesia, faça a revolução que antes faça, outros façam. Então, dentro desse processo, vamos lá. Letra A, instalar um governo nacional sob liderança de garantir a participação controlada de afro-brasileiros, inibindo novas rebeliões de negros. B. Atender os clamores apresentados ao movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação. Isso não existiu. As revoltas foram acabadas na violência. Né? As pessoas eram trucidadas, enforcamentos, né? As pessoas eram esquartejadas, a repressão foi grande quando esse movimento de libertação, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa. Firmar alianças entre as lideranças escravas, promoção de mudanças exigidas pelo povo sem proposta inicialmente, não. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teu libertário, que terminaria por prejudicar seus interesses, seus objetivos de nação. Rebelar-se contra as representações metropolitanas, politicamente, somos politicamente príncipe regente, não. É a letra D. Então, eles queriam mobilizar, não queriam mobilizações, reafirmar alianças escravas, na promoção de bons pelo povo, sem propostas inicialmente. Né? Então, eles queriam frear o movimento. Então, o que eles queriam é a letra D, impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, que terminasse por prejudicar seu interesse e seus projetos de nação. É isso que a questão trabalha. Eles tinham medo que a revolução mudasse, afastasse a elite colonial. Na Espanha, nós tínhamos os crioulos, que não estavam preocupados com o processo de atender às questões sociais, mas sim de assumir o poder e manter o comércio, e estimular a Revolução Industrial, tanto lá como aqui no Brasil colonial. Outra questão, ela fala do café, né? Um produto muito importante, né? Na economia aqui do Brasil colonial, né? A partir de Dom Pedro II até os anos 30, e entrando até na República Oligarca, o café é um produto importantíssimo. Mas vamos ver a origem desse produto tão importante na economia brasileira, nesse período que eu citei aí. O café tem origem na região onde se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo disseminaram a partir da Península Árabe, aportou à Europa, por Constantinopla, finalmente, em 1615, com a cidade de Veneza, quando o café chegou à região europeia. Alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser do diabo. O Papa Clemente VIII, contudo, resolveu aprovar a bebida, tendo gostado do sabor, disse que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeira cristã. A postura dos clérigos e do Papa Clemente, diante da introdução do café na Europa, pode ser explicada pela associação a essa bebida ao quê? A letra D, ao islamismo. Porque foram os árabes que trouxeram o café para a Europa. Lembre que tanto o açúcar como o café eram especiarias. E os árabes foram os primeiros povos a invadirem a África. Então, foram os árabes que traziam as especiarias em seus caravanas para a Europa. Então, tinha esse. Porque os árabes, do ponto de vista das cruzadas e do cristianismo, eram chamados de infiéis. Então, o café ele era algo demoníaco, depois, com a apreciação do Papa,
se tornou um produto conhecido no mundo todo até os dias de hoje. Vamos para outra questão. Essa questão nos remete à República Brasileira, né? O governo de Rodrigues Alves, a República das Oligarcas. E até faz uma analogia com o tempo da pandemia que nós vemos hoje, né? Sendo que no Rio de Janeiro foi uma endemia, né? Que ela não se espalhou pelo mundo. A charge da capa da revista Malho, 1904 também, por exemplo. Vocês estão vendo que o Enem trabalha imagens, charges, fotografias, textos, né? Então, a imagem representada representa as manifestações de rua na cidade do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, que integram a revolta da vacina, considerando o contexto político-social da época. Essa revolta revela a insatisfação da população com os benefícios da modernização urbana autoritária, a consciência da população pobre sobre a necessidade da vacinação para a erradicação das epidemias, C. Garantir o processo democrático, instalando com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. D. O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população geral. E. Apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população, em vez de privilegiar a elite. Então, preste atenção aí. Essa questão do Brasil, o que é que aconteceu aí? A revolta foi o seguinte: o Pereira Passos, que era o prefeito da cidade de Rio de Janeiro, fez um bota fora, fez uma reforma urbana. E lembre que as populações pobres, nessa época no Rio, como qualquer, mas no Rio de Janeiro, que é uma cidade importante, né? É a segunda cidade mais importante, como ainda é hoje, ele pegou, fez uma reforma e derrubou os barcos dos pobres, tirou o pobre da orla marítima. As pessoas ficaram sem teto, por isso que as pessoas foram se refugiar no Rio de Janeiro. Dentro dessa questão, o Rio viveu uma epidemia de febre amarela e doenças terríveis aí. Então, o que acontece? O presidente contratou Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz, a política sanitarista do Rio foi violenta. Ele invadiu as casas das pessoas e obrigava as pessoas a serem vacinadas. E somado que as pessoas perderam as casas, né? A reforma urbana expulsou os pobres da orla marítima do Rio de Janeiro, a revolta se aumentou. E o que fez assim mais a revolta? As pessoas sem teto. E a violência que praticava para se tomar vacina. A polícia derrubava as portas das pessoas, invadiam as casas e obrigava as pessoas a se vacinarem. Então, é a letra A, a insatisfação da população contra os benefícios de uma modernização urbana autoritária, feita por Pereira Passos, prefeito, no governo da República Oligarca de Rodrigues Alves. Essa questão faz menção à revolta da vacina. Vamos ver essa questão aí. A consolidação do regime democrático no Brasil, com os extremismos da esquerda e da direita, exige uma ação enérgica e permanente no sentido de aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Isso aí é uma mensagem programada da União Democrática Nacional, em 57. Esse partido era a oposição do governo Vargas, muito forte, ao dentro do partido vamos chamar assim de direita, o partido que representava os interesses do grande empresariado. Enquanto o PTB de Getúlio Vargas, em 50, era um governo, era uma política nacionalista, a intervenção do Estado na economia, a UDN era um partido que defendia a privatização, já defendia as ideias, quem chamou de ideias neoliberais. Mas vamos ver lá o que a questão nos pede. O enunciado. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com a participação dos trabalhadores, para a realização das seguintes medidas: reforma bancária progressista, B. Reforma agrária que exigia o latifúndio, extinguir o latifúndio, reforma agrária que extinguir o latifúndio, regulamentação da lei de remessa de lucros, manifesto comum geral dos trabalhadores. Nos anos 60,
eram comuns disputas pelo significado do terreno usado pelo debate político, como a democracia e a reforma. Se para os setores aglutinados em torno da aldeia, a reforma deveriam assegurar o livre mercado, tá vendo? Para assegurar e organizar a CGT, a CGT eles deveriam resultar em. A CGT, hoje vamos chamar assim a CUT, né? É a Central Universitária, como as outras centrais que existem, a CNB, com lutas e outras centrais. Era a central que aglutinava os setores nacionalistas, que aglutinavam os sindicatos, né, nos anos 60 aí. Então vamos lá. O fim da intervenção estatal na economia, não. Quem definia isso era o IDN, era o setor da burguesia nacional. Crescimento do setor de bem consumo, controle do desenvolvimento industrial, atração de investimentos estrangeiros, limitação da propriedade privada, o quê? Eles queriam o quê? Controle do desenvolvimento industrial, não. O quê? O que eles defendiam aí? O fim não era o fim da economia. Crescimento do setor de bem de consumo, controle do desenvolvimento industrial, atração dos investimentos estrangeiros, não. Limitação da propriedade privada. Eles não queriam, eles iam limitar a propriedade privada. Até hoje, os setores de esquerda defendem a intervenção do Estado na economia. E essa dicotomia entre o neoliberalismo e os setores nacionalistas. Que isso passou nos anos 60 e essa discussão perdura até os dias de hoje. Se a gente for analisar o governo Jair Bolsonaro atualmente, é um governo que é ultraliberal.